amigos, farei uma pequena continuação da última mensagem postada no canal. Vamos orar. Querido Deus, maravilhoso Pai, nos ajude a compreender o que está acontecendo no cenário profético, nos ajude a preparar, olhar os sinais, como as virgens prudentes, estar por dentro de tudo o que está acontecendo. Nos batiza com Teu Espírito Santo, abençoe essa pessoa que está vendo essa mensagem, que ela também chegue a muitos outros. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, como aqui é véspera de feriado, peço perdão, desculpas se os barulhos permanecerem no fundo. Eu vou ser bem direto aqui. Já copiei aqui a página 589 do Projeto 2025, porque muitas pessoas estão indagando. E aí, o Jonathan Berry assumiu. Ele agora é procurador, do trabalho lá nos Estados Unidos. Como é que ele vai começar? Então, assim, vamos dar uma olhada no que ele escreveu no Projeto 2025 aqui e vamos deduzir como ele vai começar. Porque, assim, embora ele tenha escrito aqui, não sabemos como vai seguir a métrica. Se vai ser exatamente como ele escreveu aqui ou pode ter algumas inversões, algumas coisas podem acontecer, certo? Então, vamos lá. Diz assim: descanso sabático. Deus instituiu o sábado como um dia de descanso. Ele diz aqui que Deus instituiu o sábado, falando realmente do sábado do sétimo dia. Porém, ele fala aqui, que o ritmo da vida mais saudável para todos. Infelizmente, bem aqui no finalzinho, ele diz assim: infelizmente, esse dia de descanso comunitário foi corroído, sob as pressões do consumismo e do secularismo, essencialmente para trabalhadores de baixa renda. Então perceba que logo no início ele diz que o domingo está sendo destruído pelo consumismo e pelo secularismo. Quando ele diz consumismo, fala das grandes empresas, das multinacionais, como Walmart e muitas outras que abrem os domingos. Pizza Hut, que é bem famosa nos Estados Unidos. Ok? E secularismo aqui envolve a religião, ou seja, muitas pessoas não estão mais respeitando o domingo. Então ele começa aqui a dizer o que ele faria, caso estivesse no poder. Como já sabemos, ele já assumiu. Então ele diz aqui, o Congresso deve incentivar o descanso comunitário, alterando a Lei de Padrões Justos de Trabalho, FLSA. Quando ele diz aqui o Congresso deve incentivar o descanso comunitário, ele fala da criação de uma lei. Por quê? Porque ele é procurador e ele não pode criar lei, ok? Quem cria lei é o poder legislativo. Nós estamos falando dos deputados e senadores. Como ele já está lá, inserido agora no governo, ele pode sim articular, juntamente com os republicanos, uma emenda, às leis trabalhistas para a santificação do domingo. Aí ele explica como é que essa santificação ocorreria. Aí ele diz aqui, esse dia teria como padrão o domingo, certo? Então, assim, ele colocaria um dia comum, de padrão, que seria o dia de descanso domingo. Aí depois ele continua assim, aqui: exceto para os empregadores com observância religiosa sincera de um sábado e outro dia, em outro período. Aqui percebemos que Berry ele está mentindo. Por quê? Ele diz que o dia de padrão seria o domingo, mas teria uma brecha para os guardadores do sábado, do sétimo dia, como nós. Porém, isso aqui é uma mentira. Por quê? Se você ver uma entrevista aí dele, ele fala da União Soviética, que um período, a União Soviética anulou o ciclo semanal de 7 dias, na sua maior ditadura. Eles anularam o período semanal de 7 dias e deixou uma semana de 5. Berry faz esse comunicado numa entrevista, Aí ele disse lá que quando a União Soviética fez isso, o que aconteceu? Cada um escolheu seu dia de descanso. E ele falou que foi uma confusão, porque cada um escolheu seu dia de descanso, na União Soviética, e ninguém conseguiu descansar, porque um escolhia segunda-feira, o outro escolhia a terça, o outro escolhia a quarta, então dava uma confusão brava. Aí ele disse que não deu certo. Ele mesmo diz na entrevista que não deu certo as pessoas escolher um dia. Tem que ser um dia padrão. Então quando ele coloca aqui que o dia seria como padrão o domingo, exceto para os guardadores do sábado do sétimo dia,
ele está querendo diminuir a gravidade da coisa, e não é assim, como ele mesmo disse na entrevista. A princípio não tem como, por exemplo, a minha família, por exemplo, uma família, a minha ou qualquer outra lá nos Estados Unidos, vamos supor, uma família de evangélico lá, certo? E aí um descansa no sábado, ou não, vamos colocar aí 2 descansa no sábado e 7 descansa no domingo. Esses 2 que descansam no sábado e trabalham no domingo, e os outros 7 que descansam no domingo, eles vão ficar desencontrados. Ou seja, a família vai ficar separada do descanso. Então, se ele diz aqui que a base, que é um descanso comunitário, as famílias têm que estar juntas, tem que ser um dia sincronizado. E esse dia é o domingo. Então, essa brecha aqui, ela não vai servir para nós adventistas. Ok? O dia como padrão, como ele diz aqui, vai ser o domingo. Ele mesmo diz, coloca lá, que não deu certo na União Soviética, cada um escolheu o seu dia de descanso. Você procura aí em inglês, né, a entrevista dele, que se eu colocar aqui vai demorar muito. E você coloca assim, Barry fala, pode ser até na inteligência artificial mesmo, você pesquisa. Barry fala do descanso na União Soviética. Aí vai aparecer o vídeo dele. Você pode pesquisar em inglês. E ali você vai ver que ele está falando que não dá certo cada um escolher o seu dia. Tem que ser um dia padronizado, ok? E aqui ele fala, queridos, ele fala dos empregadores, né? Da questão das horas extras, né? Ele fala aqui da questão das horas extras que as empresas teriam que pagar para os funcionários que trabalham aos domingos. Por que ele quer fazer isso? Ele quer tornar caro para as empresas abrir os domingos, aumentando o valor de hora extra. Então, perceba que ele quer começar pelas empresas, né? Aí ele diz aqui, ó. Aqui diz, né, que ele diz aqui: o governo deve incentivar certa observância religiosa, tornando mais caro para os empregadores e consumidores não participarem dela. Outros acreditam que o papel do governo é proteger o livre exercício da religião, eliminando a barreira de vez de erguê-la, considerando impor regras de horas extras no sábado, levaria a custos mais altos e acesso limitado a bens e serviços, além de reduzir o trabalho disponível nesse dia. E aqui ele fala, né, dos hospitais, né, dos hospitais, serviços urgentes que estariam livres dessa obrigação. Se você quiser ver o texto mais na íntegra, vá lá na página 589. Ok? Então, meus irmãos, já estamos em contagem regressiva, porque alguma coisa semelhante está para acontecer aqui no Brasil. Presta bastante atenção aqui, ó. Nesse site aqui que eu vou ler. Presta bastante atenção. Aqui diz aqui, ó. Foi postado no dia 5 de agosto de 2025. Aqui diz aqui, lei dos feriados. Deixa eu voltar aqui. Lei dos feriados e domingos, o que muda para o RH a partir de 2026? Ou seja, o que vai mudar para as empresas a partir de março? Aqui diz aqui, a partir de 1º de março de 2026, entrará em vigor no Brasil a nova lei dos feriados, definida pela portaria número 3.665/2023. A norma modifica de maneira relevante a autorização para o trabalho em domingos e feriados. Essas medidas impactam especialmente o setor do comércio, que tradicionalmente opera em datas comemorativas e feriados. Aí coloca a pergunta aqui: o que muda na lei dos feriados? A nova lei dos feriados determina que o trabalho em domingos e feriados só poderão ocorrer em acordo coletivo firmado entre empresa e sindicato, né? Aí aqui embaixo coloca assim: na prática, a empresa perde o direito de decidir sozinha quem deve trabalhar nesses dias. Então, olha que interessante.
o governo Lula, né, alterou uma portaria do ex-presidente Bolsonaro, né, sobre o descanso aos domingos e feriados. Lá, Bolsonaro colocou que não precisava, né, de acordo coletivo com os sindicatos para abrir os domingos. E agora, no governo Lula está dizendo que precisa sim, ou seja, a empresa perde o direito de decidir sozinha. A empresa, por exemplo, ela só pode decidir se alguém vai trabalhar no domingo a partir de março, se o sindicato aprovar. Aí aqui que está a questão. Aqui que está a questão, irmão. Como é que o sindicato vai aprovar? O que ele vai exigir? Então o sindicato ele vai exigir pesados encargos. Olha a semelhança. Lá nos Estados Unidos, Barry vai exigir até 50% de hora extra das empresas para abrir aos domingos. Ou seja, no sentido de que o funcionário vai trabalhar, se a empresa não pagar os 50% determinado pela emenda que ele vai fazer, essa empresa será multada. E é óbvio que muitas empresas lá nos Estados Unidos vai ver que isso é caro e vai querer fechar no domingo. Multinacionais vão querer fechar no domingo. O Brasil está caminhando para a mesma coisa, né? Quando o site diz aqui, na prática, a empresa perde o direito de decidir sozinha quem deve trabalhar nesses dias, como era permitido anteriormente, isso quer dizer que agora a questão de abrir os domingos no Brasil a partir de março está na mão dos sindicatos. Entenda bem, está na mão dos sindicatos. Isso quer dizer, meus irmãos, que o decreto dominical ele está vindo lá nos Estados Unidos pela direita, a direita conservadora. Já aqui no Brasil, a lei dominical está vindo através dos sindicatos. Isso quer dizer que esquerda e direita se unirão em um único tema, o descanso, ok? Não se iluda aí você que se envolve com política, que apoia a direita, e não se iluda você que também apoia a esquerda, você é adventista, que você não vai estar isento de culpa. Você que apoia a direita ou a esquerda, não importa o partido, que tem causa sindical sim, que também tem causa trabalhista, você corre o grande risco de dar um tiro no próprio pé e anular a verdade que você prega. Então toma cuidado, não se envolva com nenhum partido político agora nos últimos dias. Porque a esquerda vê o domingo como direito do trabalhador e a direita vê o domingo como uma questão religiosa. Ambos se coincidem, vão se unir para perseguir o povo de Deus. Preste bastante atenção nisso. Se você é envolvido com algum partido político, saia disso antes que seja tarde demais. Então, queridos, quando nós vamos aqui, presta bastante atenção um exemplo aqui, ó, que aconteceu aqui nessa cidade. Pequeno exemplo. Aqui. Para a gente entender o que vai acontecer aqui a partir do dia 1º de março de 2026. Presta bastante atenção. Isso aqui aconteceu esse ano em maio. Os sindicatos, ó, para você ver como tá forte a coisa. Os sindicatos mal assumiu, né? Porque eles vão assumir o poder em março de 2026. Eles nem assumiram o poder ainda. E o que diz aqui essa reportagem? Sindicato alerta para a multa de 4.000 no feriado de 1º de maio e provoca críticas e debate em Itapema. O que aconteceu aqui? Os sindicatos disseram, né, que se as empresas, os comércios, algum comércio abrisse no dia 1º de maio, esse comércio teria que pagar uma multa de R$4.000 por funcionário. E aqui gerou um debate entre o sindicato laboral, que é o que defende os trabalhadores, e o sindicato patronal, que é o sindicato que defende as empresas. Os dois discutiram isso aí, certo? Mas a palavra final é do sindicato laboral. Por que a palavra final é do sindicato laboral? Porque o sindicato laboral é o que está envolvido com o governo. Ou seja, o governo ele dá pauta, ele dá frente, ele dá poder para o sindicato laboral. Então,
Quem vai ter voz mais ativa agora, a partir do dia 1º de março de 2026, é os sindicatos laborais e não os patronais. Então, meus irmãos, estamos aí no fim dos tempos. O que eu analiso que vai acontecer é que essa questão sindical aí com o Barry pode aumentar aí nos próximos meses. E quando chegar em março de 2026, o negócio pode estourar aqui no Brasil também. Ou seja, o decreto dominical pode começar por Barry através lá da direita, e aqui pode começar através da esquerda, através dos sindicatos. Ellen White escreveu em seus livros, né, que o sindicato seria um dos meios pela qual levaria o mundo ao tempo de angústia. Quando ela diz um dos meios, quer dizer que Satanás usará vários meios, e os sindicatos serão um desses meios. Estamos tendo aí agora em contagem regressiva para esses eventos. Não sabemos, é claro, se Deus ele vai segurar os ventos, ou ele vai permitir que o decreto saia agora, como está tudo orquestrado por Jonathan Barry aí. Então, temos também em dezembro o lançamento do livro de Charlie Kirk, que fala sobre o descanso, que ali vai impactar a América. Lembrando que ele morreu como mártir, e esse livro que fala do descanso, milhões vão ter acesso à América em dezembro, e pode avolumar a situação por um clamor popular. Aí, quando chegar 2026, quando chegar o mês de março, a coisa pode ficar forte aqui no Brasil, ou seja, as empresas podem ver que é muito caro. Presta bastante atenção, imagine, se aqui no dia 1º de maio, uma empresa teve que pagar 4 mil reais por funcionário, porque deixou trabalhar no dia 1º de maio, imagine nos domingos, quando for ter que pagar esse valor por funcionário aberto, ou seja, por empresa aberta, por loja aberta, por funcionário que trabalha domingo, 4 mil por funcionário. Como é profecia, eu deduzo que vai acontecer o seguinte: os feriados terão uma flexão, porque caem em qualquer dia, e os domingos vai ter uma lei mais rígida, porque é um dia fixo. Ok? E lembrando também que o artigo, né? O artigo da CLT, que fala sobre o domingo, diz justamente que o dia de descanso deve ser aos domingos, ok? Aos domingos. Então, queridos, vamos aí ficar de olho nas profecias. Comenta aqui embaixo, você que está acompanhando essa mensagem, o que você acha dessas informações, se o fim está próximo, se não está. Comenta aí se Deus vai segurar os ventos dessa vez, vai impedir que o decreto dominical venha com força, assim como ele fez em 1888, ou ele vai permitir que os ventos soltem e isso venha terrivelmente agora para 2026, né? Aí, com tudo, coloca aí, queridos, no seu comentário, ele é muito importante. Coloque se você acredita nessa mensagem, se você é um adventista fiel, que estuda a Bíblia, crê no espírito de profecia. É hora de você se manifestar aí embaixo nos comentários. É importantíssimo o seu comentário. Que você possa também compartilhar esse vídeo para mais pessoas, para que todos estejam inteirados do que está acontecendo. Que Deus abençoe a todos. Vamos orar. Querido Deus, maravilhoso Pai, nos proteja, nos guarda, nos fortaleça, porque o fim realmente chegou. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.